Boa noite. Boa noite. CPI da Petrobras é marcada por bate-boca e convocação de ex-presidentes da estatal. Cotação do dólar passa de R$ 3,00 e atinge o valor mais alto desde 2004. Acidentes de ônibus deixam mais de 30 feridos em São Paulo. Clientes da Sabesp reclamam da burocracia para rever sobretaxa em conta. Perícia contratada por família diz que promotor argentino foi assassinado. Um acidente grave na zona norte de São Paulo deixou 20 pessoas feridas hoje à tarde. O acidente aconteceu por volta das 4h30 da tarde. O motorista do ônibus que fazia o trajeto cemitério Parque dos Pinheiros para o Brás contou aos policiais que passou mal, teve uma espécie de apagão. O ônibus atravessou a Avenida Nova Cantareira e colidiu contra um poste. Segundo os bombeiros que realizaram o resgate, vários idosos estavam no ônibus naquele horário. 20 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. O motorista teve apenas um pequeno corte na testa e foi levado pelos policiais militares para o 20º DP da Água Fria, onde realizou o teste do bafômetro. A luz de parte do quarteirão teve que ser cortada por precaução e também o trânsito. Uma das faixas do trânsito da avenida ficou bloqueado e, portanto, houve muito problema para os motoristas que transitavam no local no horário. Mais cedo, na zona oeste de São Paulo, um outro acidente entre dois ônibus deixou 12 feridos. Um acidente ocorreu no cruzamento das avenidas Hermano Marchetti e Marquês de São Vicente, por volta das 8h10 da manhã, na região da Água Branca, na Zona Oeste. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 das vítimas tiveram ferimentos intermediários, como fratura na perna. As demais sofreram lesões leves. A SP Trans informou que o motorista do ônibus, que fazia a linha Coab, Taipas e Itaim Bibi, perdeu o freio do veículo, levando a bater no outro, que transitava no itinerário Morro Grande Terminal Lapa. Pessoas que receberam a multa por exceder a média do consumo de água reclamam da burocracia para recorrer da penalidade junto à Sabesp. Quando chegou a conta de água neste mês, Sueli levou um susto. A Sabesp está cobrando pelo dobro do que ela consumiu. Eu pretendo ir recorrer numa agência da Sabesp, próxima à minha residência. Eu acho essa multa abusiva. A sobretaxa de até 100%, chamada de tarifa de contingência, foi aprovada em janeiro para penalizar quem consome além do teto. A referência é a média de 12 meses, calculada no período que vai de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014. No recurso, Sueli pretende alegar que, em 2013, a irmã dela era solteira e o cunhado ainda não tinha se mudado para a casa delas. Além do aumento no tamanho da família, outros motivos podem justificar a revisão da cobrança. Se o imóvel estava desocupado no período do cálculo da média e também se o consumidor passou a usar uma caixa d'água maior. Qualquer um desses casos precisa ser comprovado. O consumidor tem de ir pessoalmente até um posto da Sabesp, mas não sem antes reunir uma série de documentos. É preciso apresentar o formulário de revisão de meta que está no site preenchido. Uma carta explicando o motivo do pedido, RG, CPF e a última conta de água. Se a família cresceu, também a certidão de nascimento ou de casamento ou documento de novos moradores. Se houve mudança de casa, a escritura do imóvel ou o contrato de locação com firma reconhecida. Rosa veio com a pasta cheia e pela segunda vez. Diz que não foi informada ontem que precisava trazer a escritura. É muito documento. É um trabalho reunir tudo. Sim. Automaticamente você tem que disponibilizar tempo. Eu, por exemplo, tive que sair do trabalho, vir aqui, já é a segunda vez que eu venho para poder regularizar essa situação. Em nota, a Sabesp diz que está reformulando as contas sempre que o cliente apresenta uma justificativa plausível para a elevação do consumo. Mas a companhia ainda não tem um balanço de quantos clientes já foram beneficiados com a devolução dos valores. Hoje foi mais um dia típico de verão em praticamente todo o estado de São Paulo. As temperaturas ficaram bem altas e choveu forte na zona norte da capital paulista. A partir de amanhã, há previsão de temporais e eles devem atingir as regiões dos reservatórios que abastecem São Paulo. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão.
roupas leves e manter o guarda-chuva por perto, porque além do calor, estão previstas pancadas de chuva para todo o estado. O tempo vai ficar aberto com sol forte e calor em praticamente todas as regiões paulistas por conta da presença de uma grande massa de ar quente. Ao longo do dia, as nuvens ficam mais carregadas e há previsão de pancadas rápidas e isoladas de chuva a partir do meio da tarde. Apenas na faixa norte do estado que a chuva começa mais cedo, já pela manhã. Aqui na Grande São Paulo, as chuvas ainda acontecem de forma isolada, mas tendem a ser mais fortes e devem atingir a região dos reservatórios. Aqui na capital vai fazer 20 graus nessa madrugada, mas à tarde os termômetros disparam e chegam à marca dos 29 graus. Em Votuporanga, no norte do estado, mesmo com a chuva, a máxima chega aos 34 graus. E no litoral, a chuva também pode vir mais forte, mas ainda de forma localizada. No Guarujá, a máxima bate na casa dos 31 graus. A CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados já começou com bate-boca. A confusão aconteceu porque o presidente da comissão, o deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, anunciou a criação de subrelatorias sem consultar ninguém. Segundo Mota, a criação das subrelatorias teria como objetivo a descentralização dos trabalhos. Mas, na verdade, isso enfraquece o relator da comissão, Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro. Esse é mais um indício da falta de entendimento dentro da base aliada e uma amostra do descontentamento do PMDB com o governo. Aos gritos, o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL, chamou o presidente da comissão de moleque diversas vezes. Hugo Mota respondeu. Deixar bem claro. Eu quero aqui deixar bem claro, não admitirei desrespeito de Vossa Excelência. Quem manda aqui é o presidente, respeitando o regimento. Eu não aceito desrespeito. Eu não aceito desrespeito. Eu não aceito desrespeito. Vossa Excelência me respeite. Cabelo branco não é sinônimo de respeito. Cabelo branco não é sinônimo de respeito. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência me respeite. Depois da confusão, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, apareceu de surpresa na comissão. Ele se colocou à disposição para depor. Segundo sites de notícias e jornais, o nome de Cunha estaria na lista do Procurador-Geral da República encaminhada ao Supremo. Gostaria de afirmar aqui perante o plenário dessa comissão que este parlamentar, não o presidente da casa, faz questão e está à disposição para vir aqui e prestar todo e qualquer esclarecimento. Não tem fundamento a informação de que eu teria sido avisado de qualquer coisa porque não o fui. Nem pelo que saiu nas matérias de jornais, por qualquer emissário do excelentíssimo senhor procurador ou até pelo vice-presidente da República, como foi noticiado. Esse fato não é verdadeiro. E a CPI da Petrobras aprovou as convocações dos ex-presidentes da estatal, Sérgio Gabrielli e Graça Foster, além do ex-diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, do ex-diretor de serviços, Renato Duque, e dos ex-diretores da área internacional, Nestor Cerveró e Jorge Zelada. Também foi chamado a prestar esclarecimentos o doleiro Alberto Youssef. No entanto, as datas dos depoimentos ainda não foram marcadas. Empreiteiros acusados na Operação Lava Jato não foram convocados. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Dilma Rousseff viveu maus momentos nos últimos dias. Os dias da presidente foram especialmente ruins porque prenunciaram que o que está por vir são dias ainda muito piores. O mais curioso é que a oposição não teve nada a ver com este inferno astral da presidente da República. As forças governistas, veja você, passaram a fazer oposição a si mesmas. O principal símbolo desse momento é o senador Renan Calheiros. O presidente do Senado se enrolou no escândalo da Petrobras e passou a exercer o papel de uma espécie de líder da oposição. Isto é um indicativo do que pode vir a ocorrer se o PMDB como um todo chegar à conclusão de que Dilma Rousseff deixou de ser uma presidente politicamente rentável. As crises que assediam o mandato de Dilma são de produção doméstica. A crise econômica é uma herança que Dilma I deixou para Dilma II. E a crise política, a roubalheira na Petrobras, ela se institucionalizou nos governos do Lula, caiu no colo da Dilma no primeiro mandato e agora explode no rosto da presidente neste início de segundo mandato. Tudo isso é muito conhecido.
O que há de novo é uma incapacidade da presidente de esboçar uma reação à altura da crise. Dilma tem se revelado uma presidente menor do que o desafio que assedia a presidência dela. O desafio de administrar duas crises simultaneamente, a crise política e a crise econômica. Mais uma vez, cai por terra aquele mito da supergerente que Lula tinha criado na sucessão de 2010. Na eleição do ano passado, Dilma Rousseff pediu ao eleitor mais uma chance. O resultado foi muito apertado, mas o eleitorado brasileiro deu a Dilma Rousseff um segundo mandato. Agora a presidente precisa informar para que ela precisava de mais 4 anos. Ela ainda dispõe de um mandato inteiro pela frente. O problema não é de tempo, ela precisa dizer a que veio. O Palácio do Planalto informa que Dilma fará, no próximo domingo, um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão. Eu não sei quanto a você, mas eu estou muito curioso para saber o que a presidente da República tem a dizer nesse momento. Boa noite. Começou hoje em São Paulo a maior feira internacional de pesca esportiva da América Latina, a FEIPESCA. Todo pescador que se preze tem a sua vara preferida e aqui opção é o que não falta. Hoje a gente tem vara de fibra e tem vara de grafite, carbono, que são varas mais leves. São 70 expositores de todo o Brasil e itens dos mais variados. Iscas, molinetes e carretilhas, anzóis e barcos. Tem modelos para a água do mar e para rios e represas. Este chama a atenção pelo design, nada discreto e nada barato, custa R$100 mil. Ele pode ser tanto usado em rios, lagos, como também em regiões abrigadas no nosso litoral. Então é um barco que tem multifunções, né? O setor movimentou R$2 bilhões no ano passado. Em 4 dias de evento, a FEIPESCA espera atrair 30 mil visitantes. Hoje, para você ter ideia, só uma noção do mercado, nós temos no mínimo 5 milhões de pescadores que pescam no mínimo uma vez por mês em algum lugar, não importa se seja pesca que pague, praia, águas interiores. O grande conceito da pesca esportiva é o do pesque e solte. Os animais são capturados, mas depois são devolvidos para a natureza. E a grande novidade do evento deste ano é justamente essa, só que ao invés de rios e mares, os visitantes podem pescar os peixes em um tanque de 32 metros de diâmetro. O tanque é repleto de pacus, considerados peixes fáceis de serem fisgados. A experiência é voltada para crianças de 5 a 16 anos e a maioria tem aqui o primeiro contato com a pesca. E esse peixe aí que você pescou, você sabe qual que é? Tilápia. Qual o tamanho do maior peixe que você já pescou, Caio? A FEIPESCA vai até domingo no pavilhão vermelho do Expo Center Norte. O evento começa às 2 da tarde e vai até às 9 da noite. O ingresso custa R$ 25. Em mais um dia agitado no mercado financeiro, o dólar fechou cotado a R$ 3,01. É a primeira vez que isso acontece desde 2004. Segundo analistas, o mercado ainda segue atento ao ajuste das contas públicas prometido pelo governo federal. Nos últimos 4 dias, o dólar acumulou alta de 5,44%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Pois é, a taxa básica de juros, a Selic, subiu para 12,75% ao ano e ainda deve subir mais. É uma tentativa do Banco Central de garantir uma inflação mais baixa, já que os juros altos inibem o consumo e as empresas seguram os aumentos para que as vendas não caiam muito. Só que, nas condições atuais, essa estratégia não vai dar muito resultado no curto prazo. Nós não temos uma inflação de consumo. O consumo já vem caindo, até porque a inflação alta está pesando no orçamento das famílias. Mal está dando para segurar as despesas básicas, que foram as que mais subiram, como as tarifas de energia, transporte, combustíveis, mensalidade escolar, os alimentos. Por tudo isso, a inflação disparou. Só que, ao elevar os juros, o Banco Central, além de frear mais o consumo, mexe com as expectativas. Se a previsão for de inflação cada vez mais alta, a indexação ganha força, os aumentos preventivos, as empresas querem repassar custos. Ao mostrar que está agindo, o Banco Central inibe parte dessas pressões. Todo mundo fique alerta, segura
aumentos por medo de uma situação pior e inibe também pressões adicionais que poderiam vir, por exemplo, dessa alta do dólar. O dólar deve ficar num patamar mais alto mesmo, o que encarece os importados. Mas o repasse acaba não sendo tão forte por essa situação que o Banco Central está ajudando a criar. No final das contas, a alta dos juros pode evitar que a inflação avance mais e até garantir uma trajetória melhor lá para 2016. Só que vai castigar mais a economia, quando deveria ocorrer exatamente o contrário. Com a previsão de retração, os juros deveriam cair, como está acontecendo na maior parte do mundo. Mas são tantos os problemas a serem corrigidos que não dá para escapar dos remédios amargos e desses efeitos colaterais. Caso Ike Batista, juiz que foi flagrado dirigindo o carro apreendido do empresário, é afastado do cargo. Flávio Roberto de Souza já havia sido afastado do caso e não tinha mais acesso aos processos contra Ike. A decisão de hoje é do órgão especial do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. Além do afastamento, a Justiça abriu uma investigação para apurar indícios de irregularidades na atuação do magistrado. A seguir, perícia contratada pela família aponta que promotor argentino foi assassinado. E acidente aéreo em Nova York. Avião derrapa em pista coberta de neve. Mais de 20 pessoas ficaram feridas. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Agora é hora de comprar móveis na Casas Bahia. Venha para a loja e pague em 12 vezes sem juros. Negocie com o vendedor e economize ainda mais. Conjunto estofado Caribe de 2 e 3 lugares por apenas R$ 54,90 mensais. Isso mesmo, R$ 54,90 por mês. Tem cama box de casal Manes com molas ensacadas por apenas R$ 65,90 mensais. E conjunto estofado Sonata de 2 e 3 lugares, só R$ 84,90 por mês. Móveis Casas Bahia, sempre fazendo mais barato. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Esse bonitão te conhece muito bem. Sabe que você gosta de qualidade quando o assunto é gastronomia, bate-papo, música e informação. Por isso comanda um programa que é todo seu. Que é exclusivamente pensando em você que o nosso programa é feito. Todo seu, de segunda a sexta, 10h30 da noite. Oferecimento Bombril, os produtos que evoluíram com as mulheres. China reduz meta de crescimento de cerca de 7% para este ano. A meta anterior, de cerca de 7,5%, não foi atingida no ano passado. O crescimento foi o menor em 24 anos. A China também revisou para baixo a meta de inflação anual para cerca de 3%. O primeiro-ministro Li Keqiang declarou que a pressão sobre a economia chinesa está se intensificando e reconheceu que o modelo de crescimento econômico da China continua ineficiente. Perícia independente revela que o promotor argentino Alberto Nisman foi assassinado.
A ex-mulher de Nisman, a juíza federal Sandra Arroio Salgado, anunciou que a perícia contratada pela família descarta a hipótese de acidente e de suicídio. Os exames teriam revelado também que o corpo foi movimentado antes de ser encontrado. A morte foi em janeiro, dias antes de Alberto Nisman fazer a denúncia de que a presidente Cristina Kirchner acobertou o envolvimento do Irã em um ataque em 1994 a um centro judaico em Buenos Aires. As autoridades argentinas não apresentaram os resultados completos da autópsia oficial. Susto no aeroporto de LaGuardia, em Nova York. Avião derrapa ao pousar na pista coberta de neve e bate em uma cerca. 24 pessoas ficaram feridas, sem gravidade. O avião da companhia Delta saiu de Atlanta com 125 passageiros e 5 tripulantes. Ao pousar durante uma tempestade no aeroporto LaGuardia, derrapou na neve e só parou ao bater numa cerca. Os passageiros saíram pelos escorregadores de emergência e foram levados de ônibus para o terminal. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, explore as Minas de Mariana com Pamela Domingues com Hoje Tem. Assista agora, Todo Seu. Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento